mas agora vamos estressar sensores. Eu acho que a HWINFO é bem completão comparado com o CPU-Z. Existem outros nomes, outros modelos, de outros fabricantes, outros desenvolvedores, mas estou utilizando isso aqui. E aqui você tem a performance em tempo real do seu computador. Já vou ver aqui logo os dois primeiros processadores, para baixo já são os threads. Logicamente, se você ver a temperatura dos dois primeiros, vai estar incluindo todos os threads que estão dentro do processador, que são apenas dois processadores. Então aqui para baixo são os outros processadores, os outros threads. Ou melhor, os outros núcleos e os outros threads. Mas eu vou ver apenas os dois processadores, CPU 0 e CPU 1. Então o CPU 0 está aqui, performance. Eu vou estressar, você vai ver que já vai mudar tudo aqui. Vai mudar o núcleo máximo aqui, vai mudar a temperatura. Cadê a temperatura? Temperatura. Cadê? Aqui. Aqui embaixo, aqui em cima eu tenho as informações em tempo real do processador 1 e processador 2. E embaixo aqui eu tenho as temperaturas tanto do processador 1 como do processador 2. Estresse. Aí você vai ver que o estresse ele vai operar mostrando o máximo de processamento, que seria o mesmo teste que eu faço no Bank, mas ele vai estar estressando o processador ao ponto de gerar mais calor. Então aqui você vai estar vendo a temperatura subindo. Você tem ali a temperatura central, que é de todo o núcleo. Aqui tem a CPU inteira, que deve estar incluindo os 8 núcleos. Ele já ficou vermelho porque ele está aquecendo. Note que o segundo processador está aquecendo menos. São dois processadores. Isso eu sei porque eu tenho dois coolers, duas ventoinhas. Eu noto que uma roda um pouco mais lenta que a outra. Então, possivelmente, eu vou ter que trocar essa ventoinha porque você note que ela não está refrigerando da mesma forma. Aqui bateu a temperatura máxima de 80 graus e aqui em cima já bateu 84. Então, como ele está fazendo um testes total, os dois deveriam estar gerando calor da mesma forma. Então, eu já andei vendo ali. O meu gabinete fica aberto, então eu percebo que uma ventoinha às vezes roda um pouco mais lenta que a outra. Mas note que, no geral, agora a temperatura encostou. Até o outro manteve um pouquinho mais, menos quente, né? Mas bateu. E detalhe, está com uma pasta térmica muito boa. Eu tenho um outro processador. Não sei se estão ouvindo ruído, que a ventoinha faz um barulho. Mas o outro gabinete que eu tenho montado com dois processadores também é idêntico, placa-mãe idêntica, processador idêntico, só que as duas ventoinhas são turbo. São 5.000 rotações, ela é muito barulhenta. Então, para aqui dentro, para eu utilizar aqui, na gravação vai ficar ruidoso demais. E eu consigo manter em 70 graus, porque a quantidade tem. Essa ventoinha ainda está rodando em 3.000. Eu acho que nem 3.000 chega, 2.600 rotações por minuto. E a outra que eu tenho no outro computador que eu montei para ser servidor realmente, para aguentar pancada, para aguentar temperatura alta, ele mantém, as duas ventoinhas mantêm 70 graus, pode ser que chegue a 75, mas não chega a 84. A temperatura da placa de vídeo, deixa eu ver se vai ter aqui a placa de vídeo, que a placa de vídeo também estava aquecendo, eu botei uma ventoinha de processador nela, tirei a original que era pequena, está aqui, ó. Como não estou usando nada de processamento gráfico, a temperatura está se mantendo em 46 graus. Mas ela estava aquecendo muito também. Então o que eu fiz? Eu troquei a pasta térmica e botei uma ventoinha de processador grande. Talvez seja isso que você esteja ouvindo esse ruído mais alto, que é que está rodando no modo turbo, que ela roda 5.000 rotações por minuto. Então acaba sendo a ventoinha mais barulhenta desse gabinete. Agora imagina um outro, com duas ventoinhas rodando a 5.000 rotações, então é muito barulhento. Quem tem servidores aí sabe que chega a ser insuportável do barulho ser muito alto. Mas a ideia é manter a temperatura bem baixa, para poder rufar aí 24 horas sem problema. Então aqui a minha temperatura tá, caramba, eu vou ter que parar porque já bateu 94 graus, minha ventoinha não está aguentando. Então eu vou reduzir, pronto. Já está batendo 95. Então, no meu caso aqui, se eu fosse minerar, por exemplo, mineração de Bitcoin, que não gera lucro nenhum, que já tem as máquinas específicas,
Mas tem altcoins que a gente consegue minerar. Então esse processador aqui já eu ia ter problema, eu ia queimar essa máquina aqui. Porque ela vai trabalhar em 100%. Note que a temperatura já caiu, 77 graus. Não é recomendável você desligar de imediato, você tem que deixar a ventoinha esfriar o processador. Se você desligar ele quente, pode ser que você perca ele. Claro, se faltar luz aí, bicho, aí é sorte. Mas ele bateu 94 graus, que é a temperatura próxima. Talvez ele desligue em 100 graus, porque eu tinha um notebook que desligava em 100 graus. Então, cuidado. Se você estiver tendo travamentos, que essa foi a ideia do vídeo, né? Se você estiver tendo travamentos frequentes, é porque a sua temperatura do processador está muito alta. Nesse caso aqui eu estressei, eu usei 100% do processador. Mas se você estiver utilizando o seu computador notebook razoável, talvez ele já esteja com problema de temperatura, mas não está aquecendo porque você está usando 10% do processamento, 20%. Mas na hora que você vai executar um jogo pesado, ou vai abrir um vídeo em HD, que geralmente o processador, o padrão hoje, notebook principalmente, a GPU é dentro do processador. Existem alguns processadores que já vêm com a GPU por fora, uma NVIDIA, uma Radeon, mas o padrão é ter a GPU dentro do processador. Então, quando você vai rodar um vídeo em 4K, pode ser que você explore muito mais a GPU e o seu computador trave. Então, o seu computador vai travar por conta da temperatura. No meu caso aqui, eu estressei, cheguei a 100%, são 32 threads trabalhando 100%, gerou muito calor. E essas ventoinhas que eu tenho aqui não são recomendadas para eu estressar esse processador aqui. Então eu tenho feito aqui edições, por mais que ele exija muito processamento, mas ele não força tanto, porque o acesso a 100%, o pico de 100% é muito rápido. É diferente do estresse. Agora um jogo, por exemplo, se eu estiver jogando aí um jogo muito pesado, eu não tenho nenhum na cabeça aí para dar exemplo, que eu conheço é Counter-Strike, mas tem outros jogos mais pesados que o pessoal tem jogado aí, que ele vai trabalhar topando o processamento. E ele vai gerar calor, então cuidado. Aí você precisa ter uma manutenção preventiva. Executa um aplicativo de teste de temperatura. No meu caso, que eu mostrei para vocês, o CPU-Z, é onde eu faço os testes. Note o seguinte, eu estou usando o que eu uso no dia a dia. Se existem outros melhores, claro, ótimo. Você pode deixar no comentário aí embaixo se conhecer algum aplicativo melhor. Deixe nos comentários aí. Mas eu vim acompanhando aí, desenvolvendo um tempo, usávamos o Everest, PC Wizard, então tinha vários outros, inclusive o CPU-Z versão antiga, mas atualmente o que eu uso com mais frequência para manutenção é o HW-Info, para eu ver toda a performance do computador, e o CPU-Z, que é o mais simplificado das informações, eu tenho como testar a temperatura, certo? Então novamente, estressando, para encerrar o vídeo, então tá aí, processador chegando a 5.600 pontos, 32 threads rufando, 100% e a temperatura subindo, certo? Então eu vou me encerrar rápido para não queimar meus processadores aqui. Então deixe seu comentário, compartilhe, se inscreva se você não inscreveu. E minha temperatura chegando no final, eu vou desligar antes que queime meus processadores, certo? Fique com Deus e até a próxima.